Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente recebe algumas dúvidas, algumas mensagens lá na página do Facebook, e uma delas é sobre o letramento. Muitas pessoas não entendem o que é letramento ou estão começando a estudar na área da educação, né, e da alfabetização, que é o que eu estudo há 10 anos já, trabalhando com classes de alfabetização. Então, isso é uma coisa muito importante. E no vídeo de hoje, você vai sair daqui sabendo o que é letramento, tá bom? Mas antes da gente começar o vídeo em si, se inscreva aqui no canal, porque nós estamos na nossa meta de chegar até 1.000 inscritos até o final de 2022. Falta bem pouquinho, e se você se inscrever e convidar uma outra pessoa para se inscrever, a gente já chega muito mais rápido, tá bom? E é claro, se você já é inscrito, curte aqui o vídeo para ele chegar em mais pessoas, tá bom? Mas agora vamos então entender o que é esse tal de letramento. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que é ser letrado, ok? E muitas pessoas ainda colocam ser letrado, no contexto que nós estamos conversando aqui, como ser inteligente, certo? Como ser uma pessoa que tem um domínio sobre um determinado assunto, tá? Mas no nosso caso aqui, do que nós estamos falando, não tem nada a ver, tá? E por que que nós precisamos falar disso? Porque essa é a primeira questão que a gente vai tirar lá do senso comum, tá? De letrado sinônimo de inteligente, não, não é, tá bom? Então, não é isso. Ser letrado é você ter um determinado domínio sobre a questão do letramento. Mas o que é esse tal de letramento? Bom, então uma definição de letramento, que é a que eu tenho trabalhado, porque já são mais de 10 anos trabalhando com alfabetização e estudando também, mestrado, doutorado. Então, o letramento então, é uma prática social. Não é algo que você tem que saber ler e escrever para participar. Tá? Você vai interagir independente de você saber ler ou não, certo? E isso vai acontecer nas sociedades que têm o registro escrito como uma forma de comunicação. O que quer dizer com tudo isso? Se você que está me assistindo mora, por exemplo, em uma capital ou numa cidade do entorno, né, você é letrado. Sinto lhe informar, você é uma pessoa letrada, ok? Ah, mas eu não sei, não importa, você é. Se você sai de casa, pega um ônibus e volta para casa, você é uma pessoa letrada, tá? Se você, por exemplo, consegue ir no mercado e comprar um pacote de salgadinho, você é uma pessoa letrada, certo? E por que estou falando isso? Porque é você ter esse domínio de entender, por exemplo, que o nome do ônibus está sempre na parte de cima do ônibus. É você entender que existe uma placa que diz pare. Mesmo que você não saiba ler, você sabe que quando o carro chega ali, ele para. Então aquela placa é para parar, certo? E por que eu tenho que dizer isso para vocês? Porque muitas pessoas adultas que não têm oportunidade de estudar quando são crianças, no tempo certo, e vão para a educação de jovens e adultos e estão aprendendo a ler, elas têm um alto nível de letramento, porque elas conseguem sobreviver. Né? Então elas conseguem pagar conta, ir a banco, ir para o trabalho, voltar do trabalho. Por quê? Porque elas conseguem pegar ônibus, elas conseguem organizar a sua vida. Por isso que ser letrado não depende de uma questão de saber ler ou escrever. Ok, até aí, eu vou contar mais uma historinha, né? Que já teve uma pessoa, tá? Que ela não sabia ler e escrever, tinha muitas dificuldades, adulta já, né? E aí essa pessoa, ela conseguia ir e voltar do trabalho de ônibus sozinha, sem saber ler. Aí você me pergunta, mas como ela sabia ir e voltar para o trabalho sem saber ler? Porque ela olhava para o ônibus
E ela sabia que só existia uma opção de ônibus que ela podia pegar para ir para o trabalho e uma opção de ônibus que ela podia pegar para voltar do trabalho. E essa única opção, o nome do ônibus que ela sabia que estava na parte de cima, começava com uma bolinha e terminava com uma bolinha. E assim ela ia e voltava e a vida dela continuava. Mas você ainda está com dúvida? Está confuso? Então a gente vai para o momento prático, certo? E aí você vai fazer um teste aqui comigo e a gente vai ver como você também tem um nível de letramento, tá bom? Olá, pessoal. Então, agora a gente vai fazer o nosso pequeno teste. Você já deve estar vendo que tem um pontinho vermelho ali, que a gente vai chamar de pointer, né? Ali na tela. O que que acontece? Eu trouxe esse trecho de uma música em japonês, que se você sabe o japonês, não vai funcionar, né, o teste com você. Mas se você não sabe, preste atenção agora, porque o teste é com você, ok? Então, o que acontece? Você não sabe japonês. Se você sabe, você finge que não sabe, mas você não sabe japonês, tá bom? Esse pedacinho é da música Tabedate no Uta, tá? Que é a canção para continuar, que eu vou deixar o link em algum lugar aqui do vídeo, ok? Para quem quiser assistir a versão original. Eu vou ler para vocês esse trechinho passando esse pointer embaixo do que eu estou lendo, assim como nós fazemos com as crianças, às vezes, quando elas estão aprendendo a ler, certo? E eu quero que você preste muita atenção no que eu estou falando, tá bom? Então, vou ler da primeira vez. Ó. Hitori dakedo, hitori janai sa, yume ni no kagiri, yo wa ageru. Vou ler mais uma vez, a segunda vez, ó, prestando bastante atenção, veja o que você consegue entender, tá? Do que eu estou lendo, ó. Baseado no que eu estou falando e no que você está vendo. Então vamos lá. Hitori dakedo, hitori janai sa, yume ni no kagiri, yo wa ageru. Você não sabe japonês. Do que eu falei agora, que eu li para você, o que você conseguiu identificar? Pense. Vamos ver, ó. Hitori dakedo, hitori janai sa, yume ni no kagiri yo wa ageru. Então você deve ter percebido que foi o quê? Quando eu disse hitori, que apareceu duas vezes. Agora, você consegue identificar aqui na tela onde está dizendo hitori? Tempo. Exatamente aqui, nesses dois pontos que já estão dentro deste retângulo amarelo. Nesses dois pontos está dizendo hitori. Você não sabe japonês, você só ouviu eu falando enquanto lia ali passando o pointer. Isso é o letramento. Né? É você ter esta prática, né? Você já sabe que funciona assim, você escuta, a pessoa aponta, mesmo você sem saber a língua, você já consegue identificar e fazer a relação de que se isso aqui, ele diz, quando ele disse isso, ele apontou para isso e depois repetiu, teve essa repetição de ocorrência, é sinal de que esses dois lugares aqui dizem a mesma coisa, porque na fala foi igual e na escrita também, certo? Então vocês viram só que fácil, não é mesmo? E, e agora aqui a tradução desse trechinho, né, da música, a canção para continuar, Tabidate no Uta, que é mesmo que se sinta só, você não está. Enquanto puder sonhar, a noite volta a amanhecer. Essa é uma tradução livre, certo? Então, pessoal, para a gente fazer um fechamento aqui, primeiro, ser letrado não é sinônimo de inteligência. Segundo, letramento vai acontecer em toda a sociedade que utiliza do registro escrito na sua comunicação, ok? E só não vai acontecer
nas sociedades que não utilizam o registro escrito na sua comunicação, certo? E que por causa disso, nesses lugares onde tem esse registro escrito, as pessoas, elas têm um determinado nível de letramento, certo? Ok, até aí. E, por fim, nós vimos na nossa atividade prática, você teve a oportunidade de perceber como o letramento acontece, certo? Então, conseguiu entender? Achou bacana? Achou legal? Conta pra mim aqui nos comentários, ok? E compartilhe esse vídeo com alguma outra pessoa que você acha que também vai se interessar por esse tema do letramento, porque ajuda bastante aqui na nossa meta de chegarmos a 1.000 inscritos até o final de 2022. Falta bem pouquinho. E é claro, se você já for inscrito, deixa o seu like aqui e deixe sugestões também nos comentários de outros temas que a gente pode conversar aqui no canal, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Tchau!